Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à terceira sessão desta nossa edição de tertúlias, organizadas pela Eurodefense Jovem. Hoje temos connosco Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Dr. Francisco André, ao qual dou também as boas-vindas e aproveito desde já para referir em nome da Eurodefense Jovem, que é uma honra recebê-lo como orador convidado, e ainda agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Queria apenas fazer uma breve nota relativamente ao debate. Por motivos de agenda do Sr. Secretário de Estado, não poderemos, após a sua exposição, dar seguimento ao debate, pelo que pedimos aos interessados para que enviem as suas perguntas para o endereço eletrónico da Eurodefense Jovem, ou até podem ir colocando no chat para que fiquem registadas. Vou passar então a enunciar uma breve nota curricular do Sr. Secretário de Estado. O Dr. Francisco André é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na menção Jurídica Económicas, e iniciou a sua carreira profissional como advogado em 2003. Foi chefe de gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do 17º Governo Constitucional entre 2005 e 2008 e conselheiro na representação permanente de Portugal junto à União Europeia entre 2009 e 2013. Foi chefe de gabinete do primeiro-ministro dos 21º e 22º governos constitucionais desde outubro de 2018 até agosto de 2020. E então, desde dezembro de 2020, que exerce funções como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. E hoje vem então falar-nos aqui de uma temática marcada transversalmente pela contínua ambição de reforçar as capacidades da União Europeia, nomeadamente no que respeita à resposta a crises externas, ao reforço da capacidade dos parceiros e à segurança da União e dos cidadãos dos seus Estados-membros, como questões centrais da política externa europeia e com prioridades estratégicas para Portugal. Passo então agora a palavra, Sr. Secretário de Estado. Obrigada. Muito obrigado e, antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu queria começar desde já com um pedido de desculpas por esta sobreposição de reuniões e de compromissos de agenda que não permite ficar hoje convosco, além de que a esta hora estamos ainda por cima a viver um momento muito peculiar, mas além disso tenho um outro compromisso às 6h30 da tarde que não me vai permitir ficar de facto convosco. Ainda assim, como sugeriu da sua parte, claro, encorajando o debate que façam hoje, que todas as perguntas que enviarem para o chat e que me façam chegar, e eu responderei com toda a certeza nos próximos dias. Mas, pegando na sua introdução, iria então ao tema da política comum de segurança e de defesa que hoje nos traz aqui e, sobretudo, a enaltecer e sublinhar a importância do vosso convite e da Eurodefense Jovem Portugal pela organização destas iniciativas. Eu já percebi que esta é apenas mais uma de várias que vão fazendo e eu acho que é bastante louvável e são de facto importantes para enriquecer o debate em torno destas questões da segurança e da defesa. As questões da segurança e da defesa são hoje transversais. Está qualquer coisa a fazer. Ora bem, dizia eu que as questões da segurança e da defesa são hoje transversais nos diversos domínios da nossa sociedade. E, por isso, o envolvimento de organizações como esta, o envolvimento dos jovens no que diz respeito ao estudo, reflexão e debate sobre segurança e defesa a nível europeu e as suas implicações tanto para a União Europeia, para os seus Estados-membros e para Portugal, é uma relação que é importante, necessária e que deve ser apoiada. E por isso, obviamente, o papel desempenhado pela Eurodefense Portugal, já há mais de 20 anos, na sensibilização dos jovens em Portugal para este assunto, merece, claro, o destaque e o apoio, óbvio, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois dizer que a mobilização dos jovens para a construção de uma Europa, também na sua componente da defesa e da segurança, é essencial, como é essencial nos outros domínios. E, no meu entender, é imperativo diminuir alguma distância em relação a estas questões que são fundamentais do processo de construção europeia. E, por isso, o meu elogio
ao vosso trabalho e às vossas iniciativas que servem para isso mesmo, para reduzir esta distância entre os jovens e esta parte específica do processo de construção europeia. Mas indo ao tema que é aquilo que pretendem abordar hoje, portanto, política externa europeia, com particular destaque para a política comum de segurança e defesa, eu iria, com a vossa autorização, dividir isto em 4 questões. Em primeiro, o que é hoje a política comum de segurança e defesa. Em segundo lugar, do que é que falamos quando nos referimos ao poder militar europeu e esta relação que hoje é bastante discutida entre soft e hard power. Em terceiro, abordar um tema que de certo vos é muito caro, que é a autonomia estratégica europeia. E um quarto e final sobre como é que esta maior autonomia estratégica da União Europeia se coaduna com a parceria entre a União Europeia e a NATO e com o relacionamento da União Europeia com as próprias Nações Unidas. E, portanto, ainda a primeira questão sobre o que é hoje a política comum de segurança e defesa. Esta política tem estado, desde logo, presente nos debates promovidos pela vossa organização, pelo que não é necessário fazermos aqui a cronologia histórica de como chegámos a este momento. Agora, a PCSD, se me permitem usar o acrónimo para ser mais simples, é uma realidade crescente na construção europeia, vem, como todos sabemos, do Tratado de Lisboa para substituir a PESD, a antiga Política Europeia de Segurança e Defesa. E foi a forma como, nas negociações para o Tratado de Lisboa, ainda correu o ano 2007, se conseguiu abrir caminho para uma política de defesa comum da própria União Europeia. No quadro desta PCSD, nós, Estados-membros, comprometemos a disponibilizar capacidades civis e militares à própria União e fazemos porque confiamos que serão respeitados em simultâneo o caráter específico das políticas de defesa dos países neutrais e, por outras, obrigações dos mesmos Estados-membros da União Europeia, que são também simultaneamente membros da NATO. O Tratado de Lisboa introduziu uma importante cláusula de defesa mútua, o artigo 42, número 7, que foi já uma vez invocado, e só uma vez, pela França, a quando dos atentados terroristas de 2015 em Paris. Depois deste arranque um pouco tímido, a PCSD evoluiu desde 2016, tem vindo a evoluir, sobretudo com a aprovação da Estratégia Global da União Europeia. E desde esse momento até agora, já tem vindo alguns importantes desenvolvimentos. Desde logo, a cooperação estruturada permanente em matéria de defesa, que nós conhecemos como a PESCO, ou até o Fundo Europeu de Defesa e o mecanismo para inventariar as capacidades de defesa, que nós conhecemos como o CARD. Estes 2 exemplos são instrumentos que foram projetados, pensados para melhorar, sobretudo, o desenvolvimento das capacidades e da coordenação daquilo que é o planeamento nacional de defesa no conjunto dos Estados da União Europeia. Foi também já criada a capacidade de conduta e de planeamento militar, o que é uma estrutura de planeamento e controle, sobretudo para a condução de missões militares, e também foi lançado já o Compacto Civil, que articula e vincula mesmo os Estados-membros da União Europeia a um conjunto ambicioso de compromissos para melhorar a nossa capacidade de resposta das missões civis da União Europeia, que é uma das importantes ferramentas de trabalho da União na política externa através do seu CIVCOM. Eu destacaria ainda, sobre estes avanços que temos vindo a ter, a criação de um mecanismo muito importante, sobretudo aqui na área dos negócios estrangeiros, e diria mesmo um instrumento fundamental da política externa da União e dos próprios Estados-membros no âmbito do nosso Serviço de Cooperação Externa, que é o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. É um instrumento para o financiamento dos custos comuns de missões e operações militares ou de assistência no domínio da capacitação de parceiros.
Foi aprovado no decurso da presidência portuguesa no primeiro semestre deste ano e vem concretizar aquilo que é a antiga ambição, já vinha há bastante tempo, da União Europeia ter a sua capacidade do chamado Train and Equip. O exemplo mais recente, e que a nós, em Portugal, nos diz muito, porque tem estado muito em foco na agenda mediática e naquilo que é a agenda discutida pela opinião pública, o exemplo mais recente da importância deste mecanismo e deste instrumento é o caso de Moçambique, onde a União Europeia destacou uma missão de treino militar, apoiada por uma medida de assistência destinada a fornecer equipamentos militares às Forças Armadas e de Defesa de Moçambique, em resposta a um problema que tem origem, tem incidência local, mas que tem sempre uma preocupação global, neste caso a ameaça terrorista que se vive na província do norte de Moçambique, em Cabo Delgado. As missões e as operações são, eu diria de forma evidente, uma das dimensões mais relevantes e mais importantes da PCSD. E são também um dos instrumentos fundamentais para a abordagem integrada da União às situações de conflito e crise na vertente externa, porque é disso que falamos. Atualmente a União Europeia tem em curso 18 missões e operações PCSD, das quais 7 são missões e operações militares e 11 são missões civis. E são missões e operações onde participa Portugal e onde participam membros das nossas forças. Nós participamos em todas as missões e operações militares da União Europeia, e atualmente até chefiamos uma. O caso de EUTM, que é a equipa de formação das Forças Armadas e Defesa de Moçambique, da missão europeia, é chefiada, como eu dizia, por um português, o brigadeiro Lemos Pires, que assumiu recentemente a chefia desta missão de treino. E participamos também em várias missões civis, e que, como é de certo o vosso conhecimento e que tem tido bastante atenção pública, as missões do Sahel, tanto no Mali como no Níger, ou mesmo na República Centro-Africana, onde também temos a chefia nacional desta missão. Mas, tendo passado esta primeira parte sobre o que é que significa hoje a Política Comum de Segurança e Defesa, vamos então, com a vossa licença, tentar perceber do que é que falamos sobre esta relação entre o poder, quando nós falamos do poder militar europeu, da nossa capacidade de defesa, e esta tão discutida relação entre o soft e o hard power, da qual é inevitável falarmos quando falamos das nossas missões e operações. A estratégia global, que mencionamos há pouco, sobre política externa e de segurança de 2016, diz que a capacidade de influência da União, portanto o seu soft power, não é suficiente para responder de forma eficaz aos desafios com que hoje nos deparamos no mundo atual. E apesar da estratégia não fazer uma referência direta a este soft power ou a hard power, o próprio prefácio que foi escrito pela anterior alta representante, a Federica Mogherini, é muito claro e não deixa sombra de dúvidas, ou seja, e ela escreveu mesmo para a Europa, o poder da influência e o poder da coerção, portanto esta relação entre o soft e o hard power não são dissociáveis. E a realidade é que no atual estado de integração europeia não existe um exército da União Europeia. Portanto, a pergunta que se coloca é se seria desejável que a União Europeia dispusesse de um hard power que fosse materializado num exército único europeu. E este é um tema que todos sabemos que é recorrente naquilo que é o debate político na União Europeia. E é um tema sobre o qual as posições se dividem fundamentalmente entre, por um lado, os Estados-membros que argumentam que sem esta capacidade de hard power para o apoio à diplomacia, a Europa continuará a sentir a falta de credibilidade e de influência a nível global,
e, por outro, os que consideram que o esforço de defesa da União Europeia deve continuar a apoiar-se em contribuições voluntárias das Forças Armadas e que o investimento que seria necessário para esta capacidade militar robusta comum e os riscos de duplicação de meios com a NATO iriam ser um desincentivo a esta afirmação de um verdadeiro hard power europeu. Portanto, esta é uma discussão que continua a fazer o seu caminho e para a qual contribuem sempre alguns acontecimentos que nos vão surgindo na agenda política global. Ainda recentemente, a saída, tivemos os episódios relacionados com a saída do Afeganistão, ou mesmo, já depois disso, o anúncio do acordo tripartido para o Indo-Pacífico, o famoso AUKUS, entre a Austrália, os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que vieram uma vez mais alimentar este debate sobre também a necessidade de reforço da autonomia estratégica europeia. Mas já que falamos em autonomia estratégica europeia, é também importante percebermos do que é que estamos a falar e perceber que este conceito ganhou uma relevância muito importante no debate político a nível da União Europeia nos últimos anos e que também tem gerado diversas discussões e até mesmo controvérsias permanentes. Durante um longo período, este debate opôs diferentes visões, tal como o debate entre o soft e o hard power. Portanto, por um lado, aqueles para quem a União Europeia devia recuperar espaço político em relação aos Estados Unidos da América, e, portanto, menos disponíveis para investir na gestão de crises e na prevenção de ameaças à segurança no espaço euroatlântico, perspectiva que teve bastante expressão, diria eu, durante a administração Trump, pois a ambiguidade da anterior administração americana relativamente ao futuro da NATO e uma política de alianças menos coerente e até, diria, com alguma desarmonia para com os parceiros europeus, vieram a reforçar esta visão. Mas, por outro lado, nesta discussão também existe um grupo relevante de Estados e de pessoas e pensadores interessados e estudiosos da Constituição Europeia que considerava, e ainda hoje continua a considerar, que esta autonomia estratégica potencia o risco de desinvestimento norte-americano na NATO e o enfraquecimento da parceria transatlântica. Há ainda um outro grupo, talvez o grupo com o grupo maioritário, se lhe pudermos chamar assim, que considera que uma maior autonomia europeia deve traduzir um esforço... Deve traduzir um esforço acrescido na identificação e no... Senhor Secretário de Estado, posso pedir-lhe só que ligue o microfone, por favor? Peço desculpa. Eu tinha o microfone ligado, só que apareceu aqui uma mensagem a dizer que o meu Foi um erro aqui, foi um erro técnico, peço desculpa. Faz mal. Estava eu a dizer então que este grupo, porventura o grupo com maior adesão, diz que esta maior autonomia europeia deve traduzir um esforço acrescido na identificação e desenvolvimento das capacidades necessárias ao nível da ambição da União Europeia, sempre numa lógica, claro, de cooperação e de reforço de sinergias e de complementaridades em relação à NATO. Este é um debate que tem conhecido alguns desenvolvimentos, uns mais evidentes e outros menos evidentes. Uma vez mais, no semestre passado, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, foi tomada a decisão de envolver pela primeira vez países terceiros no âmbito da PESCO. Os Estados Unidos, o Canadá e a Noruega foram, por exemplo, admitidos no projeto de mobilidade militar, o que teve de forma evidente um mérito que foi de diminuir a desconfiança norte-americana em relação à natureza da nossa PCSD e que demonstrou a nossa abertura à participação daqueles que são os nossos parceiros estratégicos. Por outro lado, uma das consequências mais imediatas, tanto da queda de Cabul, ou da saída do Afeganistão e do AUKUS, foi a própria alteração verificada no discurso oficial dos Estados Unidos, que, por isso mesmo, se tem mostrado agora mais favorável a um fortalecimento da dimensão de segurança e defesa da União Europeia, desde que esse processo contribua de forma positiva para a segurança transatlântica e global e complementar à NATO.
Devo dizer a este respeito, aliás, que depois das intervenções do Presidente Biden e até do Secretário de Estado Blinken, na conferência de imprensa que se realizou semana passada na NATO, em Bruxelas, o próprio Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, veio corroborar esta abertura americana a um maior desenvolvimento de capacidades europeias. Mas isto leva-nos, claro, à questão que já tinha mencionado ao início, que se torna óbvia, que é como é que esta autonomia estratégica se articula com a NATO e com as Nações Unidas. Ora bem, a estratégia global da União Europeia preconiza, e desde logo, o desenvolvimento de parcerias e de capacidades sempre que possível em apoio da ação da União Europeia, bem dito, da NATO e das Nações Unidas e até de outros esforços multinacionais. E isto porque o multilateralismo e a segurança em cooperação são uma das pedras de toque, digamos assim, são os esforços e das linhas de força da segurança e defesa da própria União Europeia. E nesse sentido, o atual contexto estratégico internacional coloca-nos uma série de desafios bastante complexos no domínio da segurança e da defesa, e desafios que nenhum país, ou mesmo bloco de países, se encontra em condições de abordar isoladamente. E por isso é que também, para isto concorre, claro, o facto de a assertividade de atores no plano internacional, como a Rússia e a China, e ainda alguma instabilidade, às vezes, da parte da Europa, isto faz com que haja ameaças transnacionais, faça com que tenhamos que lidar com os impactos das alterações climáticas e ainda desafios ao nexo segurança interna e segurança externa, bem como algumas ameaças híbridas, no caso da cibersegurança, que todos constituem desafios que contribuem de alguma forma para um ambiente complexo que hoje vivemos. Se tivermos presente que 21 dos Estados-membros da União Europeia são também membros da NATO, percebemos que o aprofundamento da parceria entre a União e a NATO, numa lógica de reforço e de complementaridades, e até da coerência entre as duas organizações, deve constituir um objetivo permanente das duas organizações. E, portanto, neste quadro internacional é desejável que a União Europeia possa mobilizar um nível suficiente de meios para a defesa e utilizar os recursos de forma mais eficaz possível e até tornar as indústrias de defesa europeias sustentáveis, mas também competitivas e inovadoras. E, no caso específico de Portugal, que enquanto país europeu, mas também atlântico, consideramos evidentemente, que a relação transatlântica é um elemento estrutural e insubstituível da segurança, da estabilidade e até, diria, da prosperidade global. E não vemos que exista outra alternativa que seja consistente e duradoura ao bloco euro-atlântico. E por isso mesmo qualquer aprofundamento da dimensão europeia de defesa deve ser feito em articulação e em complementaridade com a NATO. É por isso também que os atuais processos de reflexão, em curso, seja estejamos a falar da adoção da bússola estratégica europeia ou mesmo da revisão do conceito estratégico da NATO, constituem uma oportunidade que não podemos desperdiçar, evidentemente, para fortalecer aquilo que nós consideramos o mais importante, o elo transatlântico, e também para equipar esta parceria entre a União Europeia e a NATO para responder às ameaças do presente e do futuro, sobretudo. E tendo ultrapassado o tempo que me tinham dito que eu tinha disponível, e desde já pedi desculpas por isso, gostaria de terminar e reafirmar aquela que é a minha convicção de que estes são vários dos motivos que levam a que precisemos de uma União Europeia muito forte, diria até mais do que nunca. É uma necessidade dos vários Estados-membros, mas também dos cidadãos europeus, mas é uma União Europeia forte, é uma União Europeia essencial também para o funcionamento do sistema internacional. E por isso é que o projeto europeu,
na qual nós vivemos e ao qual nós nos dedicamos e do qual fazemos parte, e que é um projeto que, como todos sabemos, é um projeto que é responsável por bastantes décadas de paz, de prosperidade e democracia, também precisa desta componente fundamental da segurança e da defesa, que é um dos objetivos da vossa organização e à qual eu volto a agradecer o convite, mas mais do que o convite, o que queria mesmo agradecer era esse trabalho empenhado, contínuo e estas iniciativas a chamar a atenção para este tema que é hoje bastante relevante e a vossa organização dá de facto um contributo muito importante para manter viva esta discussão e para chamar a atenção das instituições para os caminhos que devemos seguir e para aquelas que são as posições de Portugal nesta matéria. Portanto, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje, pedir desculpas uma vez mais pela minha saída, uma vez que tenho um compromisso que começa daqui a 2 minutos exatamente, e pedir que quaisquer dúvidas e questões que nos sejam colocadas através do chat, que nos façam chegar, e eu terei a oportunidade nos próximos dias de responder a qualquer uma dessas questões. Claro que sim, Sr. Secretário de Estado, eu agradeço desde já a sua participação e mais uma vez o facto de ter aceito o nosso convite. Foi uma exposição muito esclarecedora e nós faremos-lhe chegar, já temos aqui um conjunto de perguntas que lhe faremos chegar para que possa dar seguimento a isso. E agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigada. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Novamente. Boa tarde. Muito obrigado. Queria só voltar a ressaltar que se alguém tiver uma questão pode colocar aqui, nós vamos agora encerrar a sessão, mas podem enviar para o e-mail que está no chat e nós depois posteriormente reencaminhamos para o Sr. Secretário de Estado. Obrigada.